Segundo a questão da FAMEMA 2026, a figura ilustra um experimento elaborado por um professor para ensinar cinética química a alunos com deficiência visual, em que o resultado da reação pode ser percebido pelo barulho causado pela formação de gases. Ele acrescenta metal numa solução ácida, ocorre uma transformação química onde o som de efervescência é capturado pelos alunos. A reação genérica pode ser representada pela equação a seguir, em que metal, Me, representa o metal, e Ha representa o ácido. Ele coloca uma reação típica de deslocamento ou de simples troca, onde você tem um ácido corroendo um metal, formação de um sal e gás hidrogênio. A tabela apresenta as condições preparadas pelo professor para a realização da atividade, utilizando os ácidos clorídrico, grau de ionização 90%, e acético, grau de ionização 1%. Temos os experimentos com as temperaturas e concentrações. Em qual experimento 1, 2, 3 ou 4 o aluno com deficiência visual deverá perceber a maior intensidade da efervescência? Bom, gente, a maior intensidade da efervescência se dá onde você tem maior temperatura, maior concentração. Olhando para esses dois parâmetros apenas, você chegará à conclusão de que 50 graus Celsius é maior e 0,5 mol por litro é maior, ficando na dúvida entre dois ácidos. E você escolherá o mais forte, 90% ionizado é o HCl, em relação ao ácido acético, que é 1%. Então, por conta de ser um ácido mais forte, você vai escolher o experimento 3, pois HCl é forte, concentração desse HCl 0,5 mol por litro, que é uma das maiores na tabela, e a temperatura de 50 graus Celsius, que também é uma das maiores na tabela. Então esses eram os parâmetros que você precisava identificar para escolher o experimento 3. Ele não pede justificativas, então aqui eu coloquei apenas a título de explicação. O que acontecerá com a intensidade da efervescência se o professor trocar o pedaço de metal por metal em pó? Bom, metal em pó, gente, metal em pó possui maior superfície de contato. E aí você pode concluir, aumentando a efervescência. Então essa seria a justificativa, maior superfície de contato. Ele cobrou os conceitos clássicos de cinética: temperatura, concentração e a superfície de contato. No item B agora, ele vai pedir o seguinte: considerando que o professor usou magnésio como metal, escreva a equação balanceada que representa a reação entre o metal e o ácido clorídrico. Bom, magnésio, meus caros, temos que recordar que magnésio é da família 2A. Portanto, o cátion que será formado nessa oxidação é o 2+. Primeira observação. Então, nós temos o magnésio, que reage com quem? Com ácido clorídrico, segundo ele no texto aqui o nome, HCl. Vai formar um sal. O A, que está aqui, seria HCl, o Azinho seria Cl, o Cl é -1. A hora que você faz a cruzadinha, caímos num sal MgCl2 e o gás hidrogênio é produzido. Como nós estamos usando dois Cls e aqui tem dois Hs, 2 HCl já basta para balanceamento. Então, essa seria, digamos que a maneira de redigir esta equação, com essas lembranças de ligações iônicas e da família do magnésio. Feito isso, ele pede depois, considerando a constante de ionização Ka do ácido acético a 50 graus Celsius igual a 2,10 a menos 5 e a raiz de 10 igual a 3, calcule a concentração de íons H+, na solução de ácido acético utilizada no experimento. Ácido acético utilizada no experimento. O ácido acético está aqui e a sua concentração é de 0,5 mol por litro. Então vamos lá. Nosso ácido acético vai sofrer o processo de ionização
E aí nós temos que efetuar aquela tabelinha. Início, reage, equilíbrio. Então, no início, você teria meio mol por litro. E nada desses dois produtos ainda, no início, imaginando que todas as moléculas estão concentradas numa espécie apenas. Com o passar do tempo, estabelecido o equilíbrio, você vai aceitar que alguma parcela disso se quebre. E aí nós temos um valor X que vai reagir produzindo X e X dos outros. Professor, por que o senhor não está usando o grau de ionização? Olha, o grau de ionização aqui foi dado, mas eu não posso garantir que ele seja exatamente a 50 graus Celsius. Essa informação aqui não é dada. Vamos enfiar um X na questão para que não caiamos em complicações, né? Mas daria para perceber depois se isso vai realmente dar certo. No equilíbrio, eu tenho meio menos X, formando X e X. Se eu encontrar o X, eu já acho a resposta, porque é a concentração de H+. A constante de equilíbrio ela será dada pelas concentrações dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E aqui está a concentração do ácido acético. Existe lá um conceito na química que é a diluição de Ostwald, onde eu posso assumir que esse 0,5 menos X é uma conta muito ridícula, do tipo 0,50000 menos 0,00001, por exemplo. Isso daria 0,49999. Então essa é a ideia da lei de diluição de Ostwald. Eu costumo brincar nas aulas que é a diluição do tio Osvaldo. Isso vai facilitar um pouco o raciocínio matemático, porque eu tenho x e x aqui em cima, x², e aqui embaixo, meus caros, em vez de meio menos x, simplesmente meio. Ok? E aí você cai nessa raiz quadrada muito doida. X² vai dar metade de 2 é 1, 1 10 a menos 5. 1 10 a menos 5 é melhor escrever como 10 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Assim eu consigo o expoente par para tirar a raiz quadrada. E aqui vai surgir o motivo dele ter fornecido para você a raiz de 10. Porque isso aqui dá raiz de 10, 10 a menos 3. Portanto, o teu x, que é a concentração de H+, né, vai dar 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ele forneceu, né, a raiz de 10 valendo 3. Veja que não é, portanto, 1%. Se nós olharmos aqui o valor de x que nós encontramos, deu 3/10 a menos 3. 3/10 a menos 3 corresponde a um valor alfa e 0,5 seria 100%. Só a título de curiosidade, usando as definições de grau de ionização, você chegaria que 3/10 a menos 3 dividido por 0,5 vezes 100, olha só, o alfa ele é da ordem de 0,6% nessas condições. Então, não daria certo se você usasse 1%. Essa informação foi jogada apenas a título comparativo, né? Tudo bem que as temperaturas são iguais e não são temperaturas, digamos, fornecidas no texto. Isso complica bastante aqui o raciocínio. No geral, assume-se que o alfa é constante ao longo de uma variação pequena de temperatura, o que aqui fica meio complicado de se afirmar. Mas o fato do HCl ser mais forte que o ácido acético foi o que ele queria nessa informação, para que você fizesse uma avaliação qualitativa, apenas uma ideia, não com contas. Então essa informação não se aplicaria à letra B, o que poderia gerar bastante confusão para alguns. Mas essa seria a resolução mais correta.